Olá, meus queridos, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos dar sequência à nossa série devocional, hoje nos capítulos 25 a 28 do livro de Ezequiel. Perceba que o texto é bem grande, então nós não vamos ler todos os versículos aqui, mas nós vamos pegar aqui a ideia principal e vamos falar tematicamente sobre o juízo de Deus para todas as nações, trazendo aqui um ensejo especial, algo muito especial lá no capítulo 28 do livro de Ezequiel. Tem umas informações importantes ali para a gente tirar desse texto, tá certo? Então vamos lá. No capítulo 25 diz que a profecia é contra Amon. Então no versículo 1 diz: esta palavra do Senhor veio a mim, filho do homem, vire o rosto contra os amonitas e profetize contra eles. Diga-lhes: o Senhor, ouçam a palavra do soberano, o Senhor, diz o soberano, o Senhor, visto que vocês exclamaram: quando o meu santuário foi profanado, quando a terra de Israel foi arrasada, e quando a nação de Judá foi para o exílio, vou entregá-los como propriedade do povo do Oriente. Eles instalarão seus acampamentos e armarão suas tendas no meio de vocês, comerão suas frutas e beberão seu leite. Farei de Rabá um cercado para camelos e de Amon um local de descanso para ovelhas. Então vocês saberão que eu sou o Senhor, porque assim diz o soberano Senhor, visto que vocês bateram palmas e pularam de alegria com o coração cheio de maldade contra Israel. Por essa razão estenderei o meu braço contra vocês e os darei às nações como despojo. Nós vemos aqui Deus executando juízo também agora para as nações ao redor de Judá, mais especificamente ali ao redor de Jerusalém. A verdade é que Nabucodonosor vem varrendo todo o mundo antigo conhecido, ele vem conquistando, o reino da Babilônia está com um exército fortíssimo e ele vem conquistando todos aqueles territórios. O território de Israel e os países ao redor são estratégicos, pois eram rotas comerciais do norte para o Egito, principalmente. Todas as rotas comerciais passavam por aquela região, rotas terrestres, é claro, e por isso eles precisavam dessa rota comercial. Era estratégico, era geograficamente estratégico que os impérios dominassem aquela região. Portanto, aquela terra era muito cobiçada. Nabucodonosor vem com a Babilônia varrendo todos aqueles países, e isso não era apenas um propósito humano, não apenas para obter a rota comercial daquela região, mas estava no coração de Deus. Deus permitiu que todo aquele juízo acontecesse com os países ao redor de Jerusalém, de Judá, ali em Israel, para que todos os países vissem que Deus é soberano, que Deus é o Senhor. Então Ezequiel vai profetizar contra essas nações ao redor. A primeira a sofrer com o juízo de Deus é Amon, porque bateu palmas e aplaudiu com alegria e maldade no seu coração a derrota de Israel. Por isso eles receberiam essa derrota por o exército de Nabucodonosor. Segunda nação a sofrer aqui será Moabe. Moabe também vai ser conquistada pelos babilônicos, e Edom também vai ser conquistada pelo mesmo motivo que Moabe, porque no passado eles ficaram contra Israel, eles guerrearam desde lá daquela Edom principalmente, né? Desde aquela rixa contra Jacó, o seu irmão Esaú, Edom, né? Então vem desde essa época toda essa rixa, e aí nós vemos que o Senhor vai permitir que esses países sejam destruídos. A quarta nação a sofrer com a derrota dos seus exércitos será a Filístia. Lembremos que os filisteus eram grandes parceiros de Israel no começo, mas na época dos juízes nós vemos que Sansão lutou contra os filisteus, também Sangar, né, lutou contra os filisteus, enfim, outros juízes ali declararam como inimigos, e depois desse tempo nós vemos que os filisteus se tornaram inimigos declarados do povo de Israel, e por isso Deus
permite que o juízo também chegue à Filístia. Depois, nos capítulos 26, 27 e 28, nós vamos ver o juízo contra Tiro, né, e Sidom também, né? No finalzinho do capítulo 28, nós vemos o juízo contra a profecia contra Sidom. E quem era então Tiro e Sidom? Eram duas cidades de uma região, de um país conhecido por Fenícia. A Fenícia era grande parceira de Israel por muitos anos. Foi uma parceira de exércitos, de apoio. Inclusive, quando Salomão constrói o templo, ele faz uma parceria muito grande com a Fenícia. E os trabalhadores que ajudam ali na construção do templo são de Tiro e Sidom. Mas nós percebemos que a coisa começou a ficar ali meio problemática no relacionamento da Fenícia, de Tiro e Sidom com Israel, e por isso nós vemos Deus permitindo aqui um juízo contra eles. Isso por quê? Primeira questão: a cultura dos fenícios estava muito ligada ao profeta, ao Baal, né? Ao deus Baal. Então, não ao profeta, tá? Ao deus Baal. Então, os fenícios, eles permitiram que esse deus Baal tomasse conta ali da cultura deles, né? Das práticas diárias, e tudo girava em torno desse deus Baal, adoração a deus Baal. Portanto, Deus é um Deus que não é o Deus apenas de Israel, e aqui nós vemos já no Antigo Testamento um julgamento, né? Um prelúdio daquilo que vem a ser o julgamento lá de Apocalipse, o julgamento para todas as nações. Neste momento nós vemos Deus já começando ali o seu supremo tribunal julgador ali de Deus, né, do tribunal divino. Nós vemos a Fenícia então passando por esse julgamento, já que eles adoravam ao deus Baal e permitiram que toda a sua cultura fosse ligada a esse deus. Segundo, queremos lembrar que essa posição aqui da Fenícia era uma posição muito estratégica. A cidade de Tiro, principalmente, ficava numa rota comercial, e essa cidade era litorânea. Então eles recebiam, provavelmente tinha um porto muito grande nessa região, e eles recebiam todas as mercadorias vindas da Europa, da antiga região da Europa, e por isso essa região era muito cobiçada. E claro, né, Deus tem um propósito com tudo isso. Nós vemos que Deus permitiu essa conquista por Nabucodonosor. Em terceiro lugar, nós vemos que Tiro era um grande centro comercial, ou seja, era uma cidade que vivia em torno do comércio. E nós vemos isso no capítulo 27, no versículo 4 diz: seu domínio abrangia o coração dos mares, seus construtores levaram a sua beleza à perfeição. Então eles tinham essa ideia de que era a cidade perfeita, que o comércio era perfeito, que tudo que eles faziam era muito bonito. Então eles tinham uma atitude de orgulho, principalmente essa atitude de orgulho contra Deus, né? E depois, lá no versículo 13 do capítulo 27, nós vemos: Javã, Tubal e Meseque negociaram com você, trocaram escravos e utensílios de bronze pelos seus bens. Nós vemos então que essa cidade comercial, esse grande centro comercial, estava condenado não por ser um centro comercial, não por girar ali muitos recursos, mas por provocar ali uma opressão de forma a vender escravos, tráfico de pessoas, enfim. Então tudo isso era o que Tiro estava fazendo nessa época, e por isso Deus permite que o juízo seja derramado sobre a Fenícia, né, sobre Tiro e Sidom. E aí eu quero chamar a atenção dos irmãos aqui para o capítulo 28, porque tem algo muito especial nesse capítulo. No versículo
no versículo 2 diz: Filho do homem, diga ao governante de Tiro, assim diz o soberano Senhor, no orgulho do seu coração você diz, sou um Deus, sento-me no trono de um Deus no coração dos mares, mas você é homem, não um Deus, embora se considere tão sábio quanto Deus. Você é mais sábio do que Daniel? Não haverá segredo que lhe seja oculto. Mediante a sua sabedoria e o seu entendimento, você granjeou riquezas e acumulou ouro e prata, eram em seus tesouros. Por sua grande habilidade comercial, você aumentou as suas riquezas. E por causa das suas riquezas, seu coração ficou cada vez mais orgulhoso. Nós vemos aqui o rei de Tiro, mostrando que tinha orgulho no seu coração. E isso nós vemos já nos capítulos anteriores, nós falamos sobre essa questão da responsabilidade da liderança sobre um país, e agora o juízo de Deus estava chegando para a região de Tiro, para a região de Sidom, por causa do coração orgulhoso do rei de Tiro. E eles tinham ali uma grande habilidade comercial, eles tinham um grande orgulho de tudo isso, mas Deus vai e arranca tudo isso deles, já que eles estavam achando que eram sábios demais aos seus próprios olhos. Mas a partir do versículo 11, temos um relato interessante. Esta palavra do Senhor veio a mim, filho do homem, erga um lamento a respeito do rei de Tiro e diga-lhe, assim diz o soberano Senhor, você era modelo da perfeição, cheio de sabedoria e de perfeita beleza, você estava no Éden, no jardim de Deus, todas as pedras preciosas o enfeitavam, sárdio, topázio e diamante, berilo, ônix e jaspe, safira, carbúnculo e esmeralda. Seus engastes e guarnições eram feitos de ouro, tudo foi preparado no dia em que você foi criado, você foi ungido como um querubim guardião, pois para isso eu o designei, você estava no monte santo de Deus e caminhava entre as pedras fulgurantes. Você era inculpável em seus caminhos desde o dia em que foi criado até que se achou maldade em você. Por meio do seu amplo comércio, você encheu-se de violência e pecou. Por isso eu lancei humilhado para longe do monte de Deus. Eu o expulsei, ó querubim guardião, do meio das pedras fulgurantes. Seu coração tornou-se orgulhoso por causa da sua beleza e você corrompeu a sua sabedoria por causa do seu esplendor. Por isso eu o atirei à terra. Fiz de você um espetáculo para os reis. Por meio dos seus muitos pecados e do seu comércio desonesto, você profanou os seus santuários. Por isso fiz sair de você um fogo que o consumiu e reduzi você a cinzas no chão à vista de todos os que estavam observando. Todas as nações que o conheciam espantaram-se ao vê-lo. Chegou ao seu terrível fim, você não mais existirá. Meus queridos, nós vemos aqui nesse texto uma forte relação com Satanás. Muita gente acha que esse texto aqui está ligado à queda de Satanás, mas vamos ver bem claramente aqui no texto, nós não temos elementos suficientes para dizer que era realmente Satanás. Nós vemos aqui algumas referências que podem nos dar a ideia de que era um querubim, essa comparação do rei de Tiro com aquilo que estava no Éden, um querubim guardião, estava também no Monte Santo de Deus. Enfim, nós vemos aqui referências muito distantes daquilo que poderia ser a referência de Satanás, a figura de Satanás. No entanto, meus queridos, nós podemos ver que a inspiração da condenação nesse Supremo Tribunal do juízo divino aqui, podemos ver que Deus se inspirou em alguém. Pode ser que seja na queda de Satanás, então, essa inspiração para a emissão, para o anúncio da condenação do rei de Tiro. Portanto,
nós não podemos usar esse texto como base plena para conectar a imagem de Satanás. Lá no Éden tinha uma serpente, aqui nós não vemos a figura da serpente, né? Ao contrário, vemos a figura só do rei de Tiro. Então, não podemos conectar diretamente essa referência, mas nós podemos ter aqui uma ideia daquilo que Deus dá de condenação para o rei de Tiro, como inspirada na condenação que ele emite para Satanás no período, né, no momento em que ele cai, ok? E no final do capítulo 28 nós temos a profecia contra Sidom, uma cidade também da Fenícia. Nós vemos aqui no encerramento deste capítulo 28, que a cidade de Sidom também sofreria julgamento por meio de uma peste, e farei correr sangue em suas ruas, os mortos cairão, derrubados pela espada, que virá de todos os lados contra você, e todos saberão que eu sou o Senhor. Todos esses vizinhos maldosos de Israel serão julgados, e o que nós podemos aprender com tudo isso é que no tribunal de Deus, o juízo tarda, mas não falha, não é verdade? Então, esses países se voltaram contra Israel, eles fizeram uma ruptura com Israel, o país a nação que Deus escolheu para ser sua, e por isso eles receberam juízo. Todos aqueles que rompem o seu relacionamento com Deus também receberão juízo. Pode esperar que isso acontecerá. Vamos orar? Senhor nosso Deus, muito obrigado a Deus pela oportunidade que nós temos de estudar a sua palavra. Muito obrigado porque o Senhor nos dá esse privilégio, e queremos, a Deus, pedir a sua bênção sobre os nossos dias, para que possamos viver em consagração, para que possamos experimentar a alegria, gozo do Senhor, também, ó Deus, experimentar o Senhor falando aos nossos corações de maneira muito sobrenatural, que nós possamos, ó Deus, experimentar o juízo do Senhor, mas que nós possamos experimentar a absolvição, né, quando nós estivermos diante do Senhor. Por isso nós oramos para que o Senhor ilumine a nossa mente, os nossos corações, e que possamos viver aqui na terra aquilo que nós temos de projeto para viver no céu. É o que nós oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Não se esqueça de compartilhar esse vídeo. Vocês nem imaginam o quanto ajuda o nosso canal se você compartilhar esse vídeo, enviar para algumas pessoas que precisam ouvir essa mensagem e de repente estavam em dúvida em relação a este capítulo especial do livro de Ezequiel. Nós podemos ver aí que tem algumas informações importantes, né? E quero sugerir que você leia. Você, meu irmão, minha irmã que está acompanhando o nosso devocional, leia a Bíblia, estude a palavra de Deus, rabisque a sua Bíblia, faça anotações. É muito importante que você esteja disposta a estudar a palavra de Deus, porque se nós somos cristãos, nós precisamos estudar a palavra de Deus, nos aprofundar nesse conhecimento cada dia mais, e nós vamos formar um exército de pessoas que leem a palavra de Deus e estudam a palavra de Deus. Amém? Eu e você somos chamados para isso, para propagar esse reino, para que no dia do juízo nós sejamos todos absolvidos e estejamos juntos glorificando o nosso Deus. Amém? Um forte abraço, até o próximo vídeo devocional, tamo junto e tchau!